Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio CEO on Finance da Assets. No episódio de hoje, recebemos Wagner Brilhante, o presidente da Bombril. Com mais de 70 anos de história, a Bombril é uma fabricante brasileira de produtos de limpeza doméstica com marcas tradicionais presentes em todo o país. Após atuar na liderança da área de controladoria da Oi, da Brasil Telecom e do GPA, Wagner foi CFO do Grupo Dadalto, do Grupo Itacar e das lojas Líder. Há mais de 8 anos na Bombril, ele já assumiu as funções de CFO e conselheiro e hoje é o atual presidente da companhia. Conheça a inspiradora trajetória do Wagner, seus aprendizados e desafios ao longo da sua jornada profissional e também as perspectivas sobre a carreira na área financeira. O episódio está imperdível, aproveite. Wagner, conte-nos um pouco sobre o teu histórico de carreira, né? Teu histórico profissional, de maneira reduzida até os dias de hoje, por favor. Comecei minha vida profissional como trainee de auditoria na Price, onde eu acabei ficando por 12 anos. E seguindo ainda pela área financeira, eu fui para uma posição de gerência de controladoria na Telemar Norte e Leste. Fico 2 anos na Oi, fui para Brasil Telecom, em Brasília. E já na Brasil Telecom, aí eu agregava toda a área de contabilidade, demonstrações financeiras nacionais, internacionais, procedimentos, controles internos. E aí fui ao mercado e surgiram algumas opções. Uma delas foi ir para o varejo, ponto frio. E aí eu entro já fazendo um papel de controlar custo, controlar despesa, que eu tinha muito forte. 8 meses depois, 9 meses depois, a gente estava negociando a venda. Nós acabamos fazendo a venda para o Grupo Pão de Açúcar. Eu fico à frente da área financeira no Ponto Frio, no Rio. Venho para São Paulo, né, em julho de 2010, e aí eu mudo o rumo e vou lá para o Espírito Santo. Foi um trabalho muito bacana, porque era um trabalho de profissionalização, né, de um grupo familiar. Um grupo que era muito forte no estado, o nome era muito querida, a marca muito querida. E aí, depois disso, fui convidado para Bombril, né? E aí a RK Partners, na verdade, me convida para ir como CFO. Que você era CFO, foi promovido a CEO. E ter atuado, né, anteriormente como CFO deve ter te ajudado nessa transição. A gente queria saber como é que foi, se te ajudou, né, ter sido CFO para ser CEO, e quais foram os maiores desafios dessa mudança, né? Na situação que se encontrava a Bombril quando eu cheguei, precisava ser um cara que conhecesse bastante de reestruturação, de ser espartano nos custos de despesa e no controle do fluxo de caixa. Então, quando eu cheguei na Bombril, eu estava com uma experiência muito boa, né, pelos erros e acertos. É muito importante, principalmente se você está numa empresa que ela depende dessa cabeça de CFO. Não adianta botar um cara que vem do comercial ou do marketing, não está acostumado com dificuldade financeira, sentado numa posição dessa que não vai dar certo. Então, não funciona. Um CFO pode funcionar muito bem aí. Por outro lado, uma transição dessa de um CFO para CEO, se você é um CFO e está numa empresa de produto, por exemplo, que não tem um grande problema financeiro, talvez você não seja o cara óbvio de ser escolhido. Olha que interessante isso que você falou, Wagner. Na pesquisa que a gente faz com o INSPER, né, Assets e INSPER, que chama o perfil do CFO no Brasil, de 24, 32% dos CFOs que responderam afirmam que tornar-se CEO seria o próximo passo da sua carreira. E a gente queria ouvir um pouco, já que você fez essa transição, né? O que você diria que é o maior conselho que você daria para o CFO que almeja se tornar o presidente da companhia? O que eu diria é o seguinte: primeiro, tenha certeza que você é o melhor CFO que pode ter, que você domina todas as frentes de ser um CFO. Quando você chega na posição de CFO, você não vai chegar ainda sabendo tudo, mas desenvolva o que você ainda não sabe. Aí vem o segundo, que eu diria que é extremamente fundamental. Como é que se comporta a concorrência? Como é que é um go-to-market? Como é que eu repasso preço? Na tua experiência com reestruturações, né, organizacionais, qual você acredita ser o papel da área de finanças nos processos de transformação operacional e cultural, além de financeira da companhia? E aí, vindo no que você está falando, como o CFO pode agir efetivamente como business partner do presidente em cenários como esses, né? A primeira coisa mais importante é a gestão. E gestão é você conhecer e entender a fundo o negócio, ainda do ponto de vista financeiro. Se você não conhecer em detalhe quais são as margens, produto a produto, nacional, região a região,
No caso de lojas, entender clusterização. Tinha loja aqui no interior de São Paulo, tinha loja lá no Espírito Santo, no Rio de Janeiro. Você vai vender moletom aqui no interior de São Paulo, mas você não vai conseguir vender moletom grosso lá, né? Então, clusterização é muito importante. Isso é começar a entender o negócio. Excelentes pontos, Wagner, e é interessante porque a pesquisa que a gente fez com o INSPER mostrou que 41% dos CFOs também têm a área de TI abaixo, né? E a gente quer entender um pouco, na função de presidente de uma companhia popular e grande como a Bombril, como você enxerga a importância da área financeira estar à frente do fomento à inovação para o crescimento sustentável da organização? Você tem realmente que ter uma área de tecnologia muito alinhada com o plano estratégico da companhia para frente, né? Então, entendendo não só questões até mais básicas, né? Será que a área de tecnologia, pensando assim a cabeça do financeiro, a gente está com segurança na área de tecnologia, né? A gente tem segurança de acesso, segurança lógica, a gente tem um sistema que entrega a necessidade que a gente tem de montar. Os dashboards não são nada mais do que informações, né? Mas pensando em inovação, pensando em AI, a área de tecnologia ela pode contribuir bastante na questão de inovação. O cara de tecnologia também, assim como o CFO, precisa estar muito próximo do negócio, porque entendendo o negócio ele começa a trazer soluções para o negócio. Wagner, trazendo um pouco, vamos mudar completamente o assunto e falar de diversidade. A gente queria entender, você como presidente, né? Qual que é o teu papel nessa formação das lideranças cada vez mais diversas, equitativas, né? Quais são as principais iniciativas que o líder geral da companhia pode desenvolver também para implementar políticas, práticas que de fato garantam essa promoção da diversidade no ambiente corporativo. Pra você ter uma ideia, lá na Bombril, a gente assinou o Pacto Global com a ONU de diversidade, mas é entender, mapear, né? O que nós temos dentro de casa, quem é o nosso time, falando de raça, falando de gênero, falando de na parte social, social como um todo, a gente não sabia muito bem o que a gente tinha. Então, quando você não sabe muito bem o que você tem, você também não sabe como tratar a coisa, né? E aí a gente fez um trabalho com uma consultoria muito bacana, e aí a gente fez um mapeamento, aí começamos a direcionar ações. Treinamento, né? Quer dizer, falando de diversidade para o público interno, esclarecendo coisas. A gente já evoluiu para assinar pacto global de número de mulheres em posições de liderança. Isso inclui também o tema de gestão de pessoas, né, internas. Então, a gente quer entender um pouco quais são os principais métodos que você utiliza para desenvolver uma liderança inspiradora, né, junto ao seu time, e qual que é o maior legado que você deseja deixar para o seu time se um dia você sair da presidência? Olha, o negócio que eu trabalho muito com o meu time, que a gente tem um ambiente com um trabalho com muita transparência. A empresa não ganha se a minha área for muito bem e a sua área não for muito bem. A gente só atinge o objetivo se a gente tiver o senso de unidade e todo mundo trabalhar junto. Então, eu estou trabalhando muito esse lado da transparência, mas tem que ter maturidade para isso, né? E é isso que eu quero deixar. E Wagner, aproveitando a última pergunta, na sua opinião, qual foi o maior acerto da sua carreira, só vale um? E se você teria feito algo diferente? Eu gosto muito da experiência da Bombril. Poderia falar de um monte de coisa, mas eu gosto muito da experiência da Bombril. Mas você teria feito algo diferente? Eu teria sido mais duro em alguns momentos, né, de falar, não dá para fazer isso e não vamos fazer isso. Se quiser fazer isso, não vai ser comigo sentado aqui. Muito bacana. Wagner, foi excelente a conversa. Muito obrigado por ter vindo até aqui. As portas da Assets estão todas abertas para você. A gente gosta muito, admira muito o seu trabalho, não só como profissional, mas como pessoa também, a pessoa boa que você é. Então, sinta-se em casa sempre e eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente gostou e vai aprender muito com a sua história também. Eu que agradeço o convite de vocês, é um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho da minha experiência. É muito legal ver que a gente pode, de alguma forma, contribuir, né, com a nossa história. Então, obrigado pela oportunidade e agradeço muito a vocês. Wagner, foi uma honra, faço minhas palavras do Felipe, esteja sempre com a gente. E para você que nos acompanhou até aqui, não deixe de acompanhar essa e outras entrevistas da websérie CEO on Finance da Assets em nosso site, LinkedIn e também no nosso canal do YouTube. Muito obrigado.